é uma equipe que constrói muito por dentro. Essas tabelas rápidas, Arrascaeta, Bruno Henrique, sobe um pouco Dela Cruz, o Gerson sempre aparecendo também. Essa construção por dentro do Flamengo, só pegar o jogo contra o Juventude, ela é muito bem feita também. É o melhor time do Brasil, gente. É o melhor time do Brasil. E então, quando a gente fala que ficou satisfeito com o primeiro tempo do Vasco, quer dizer o quê? Que o Vasco competiu contra o melhor time do Brasil. Fato, indiscutível. Com maior folha, com os melhores jogadores, com jogadores de seleção, uruguaia, chilena, brasileira. O time é bom pra caramba. O time é muito bom. E pelo meio... Nação flamenguista, né? A mídia de todo o Brasil discutindo esse empate do Flamengo com o Vasco, né? 0-0. O Flamengo criou várias situações de gol, né? Para mim, o melhor em campo foi Léo Jardim, o goleiro do Vasco. Fez uma grande atuação, pegando bolas ali indefensáveis, né? Mas faz parte, pessoal. Acho que não é um empate de se jogar fora. Eu vi muito torcedor dizendo que o Flamengo perdeu 2 pontos. Ok, né? É porque talvez o torcedor estivesse esperando a vitória, né? Mas a gente tem que ressaltar que do outro lado tem um time também que quer vencer, né? E Felipe Luiz deixou bem claro, nem sempre a gente vai vencer. Às vezes a bola não vai entrar, foi o que aconteceu no jogo de ontem, né? E o que será que os vascaínos estão achando, né? Claro, os vascaínos, principalmente aqueles que não deixam se levar pelo lado do clubismo, né? São realistas, sabe que o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, joga o melhor futebol, tem o melhor treinador. Então, sem sombra de dúvida, o Flamengo era favorito, né? O Flamengo jogou para vencer, teve futebol para vencer, né? É um pecado a bola não ter entrado, né? Mas, vale ressaltar que no primeiro tempo o Vasco chegou a agredir algum certo momento, né? Nada que uma bola na trave, ok, mas o Flamengo foi mais dominante no jogo, isso aí é uma verdade. Vamos acompanhar aqui, eu quero deixar aqui créditos ao vídeo, né, o canal do Pedrosa, link da descrição, onde ele é bem realista, não se deixa levar pelo lado do clubismo, né? Faz vários elogios ao Flamengo, link tá aqui de Pedrosa. Vamos ver o que é que ele fala aí, no final do vídeo deixa a minha opinião, vamos lá. Ele entrou bem contra o Ceará, entrou muito bem contra o Ceará, no jogo em que o Vasco acabou perdendo, mas ele foi o cara que conseguiu dar um volume maior ali. E hoje, novamente, talvez a gente não tenha encontrado ainda o segundo volante. Sabe por quê? O que aconteceu hoje foi uma troca entre o Hugo e o Jair o tempo inteiro. Ambos, às vezes sendo segundo, às vezes sendo primeiro, às vezes fazendo saída de 3, às vezes saindo pra botar a cara pra aparecer. Lembra que eu falei? Cara, ninguém bota a cara pra aparecer. O Paulinho se esconde, o Tietchan se esconde. O Jair não. O Jair apareceu, o Jair deu posse de bola. Aí as pessoas acham que se defender dentro do futebol, tem muita gente que acha isso, é dar porrada, é só marcar. O Vasco tem um grave problema, que é não pressionar o portador da bola. E a falta dessa pressão no portador da bola fez com que o Arrascaeta toda hora ativasse o Michael do lado esquerdo. Para vocês terem uma noção, eu vejo todos os jogos do Flamengo, porque eu sou pago para isso e sou obrigado a isso, faço a Placar e faço o SBT. O lado mais forte do Flamengo é o lado direito, é o lado em que trabalham Gerson e Wesley. Sempre. É sempre o lado direito do Flamengo que é o mais forte, até pela grande temporada que o Wesley está fazendo. E também o Gerson, que é um grande jogador, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro. Então, aquele lado direito do Flamengo é muito forte e ele não funcionou. O Lucas Piton fez uma boa partida defensiva hoje, o Nuno Moreira se entregou demais. E até por isso que ele saiu por cansaço. Só que na direita, hoje, o Flamengo construiu muito com o Arrascaeta e muito com o Michael, porque o Ryan tem um grave problema sem a bola. E para piorar, o grave problema do Ryan sem a bola, que ele ainda vai aprender porque ele é um garoto, ele ainda tem muito evoluído o jogo dele sem bola, o Paulo Henrique hoje não fez um bom jogo. Essa que é a grande verdade. O Paulo Henrique, a todo momento, deu botes errados, deu linha de passe para o Michael, não conseguiu fazer as antecipações que ele sempre faz. Ele está sempre dedicado, ele está sempre correndo, ele está sempre se dedicando. Mas hoje, o jogo do Paulo Henrique fez com que o Flamengo criasse e crescesse muito por aquele lado do Michael. E ali foi, de fato, onde o Arrascaeta conseguiu jogar. Porque pelo meio campo, o Flamengo não infiltrou, gente. O Flamengo também é uma equipe que constrói muito por dentro. Essas tabelas rápidas, Arrascaeta, Bruno Henrique, sobe um pouco Dela Cruz, o Gerson sempre aparecendo também. Essa construção por dentro do Flamengo, só pegar o jogo contra o Juventude, ela é muito bem feita também. É o melhor time do Brasil, gente. É o melhor time do Brasil. E então, quando a gente fala que ficou satisfeito com o primeiro tempo do Vasco, quer dizer o quê? Que o Vasco competiu contra o melhor time do Brasil. Fato, indiscutível.
com maior folha, com os melhores jogadores, com jogadores de seleção, uruguaia, chilena, brasileira. O time é bom pra caramba, o time é muito bom. E pelo meio, o Flamengo não conseguiu construir. E pra mim, isso tem totalmente a ver com duas coisas. Primeiro, o jogo absurdo que o Hugo Moura fez. Jogou muito o Hugo Moura, muito mesmo. Clássico de altíssimo nível. Coisa que ele não vinha fazendo em outros clássicos. Ele foi muito mal contra o Fluminense nesse ano e foi muito mal contra o Flamengo também. Deixando o Arrascaeta sempre entre linhas, sempre com espaço. Hoje não. Hoje ele foi muito bem. Então, e o outro ponto é a entrada do Jair. O Jair povoou o meio. E tem uma coisa que as pessoas não se atentam, e aí vou falar novamente, que pra eles defender é dar porrada, é sair bicando, nem sempre você vai ter uma característica de um jogador que é um jogador que agrada a torcida, aquele cara que bica pro alto, que faz ruf-ruf. O Jair não é esse cara. As pessoas acham que o Jair é um volante que vai marcar, que vai dar porrada. Ele não é esse cara. Ele é técnico. E quando ele tem a bola, dificilmente ele toma decisões erradas. E isso é imprescindível para uma equipe que, teoricamente, seria controlada pelo Flamengo, porque o Flamengo é muito melhor tecnicamente, e o Jair, toda vez que a bola caía no pé dele, ele dava soluções inteligentes para o Vasco da Gama. Ficar com a bola é a melhor forma de se defender, porque quando você fica com a bola, você tira o ímpeto do seu adversário, você tira a pressão, você equilibra, você começa a clarear o jogo. E esse é o papel do Jair. O Jair não vai ser o cara que vai dar um carrinho e você vai falar ruf, 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 ruf. Ele não é esse cara. Ah, o Jair é muito lento. Não, não. Ele joga dessa forma. É o jeito dele, o trejeito dele é assim. E realmente, ele não é um volante marcador, porque ele nunca foi na carreira dele. Ele nunca foi. Só que ele é um cara lúcido. Tecnicamente, é um baita de um jogador. E não quer dizer que ele não marque, que ele não pressione. O Arrascaeta não jogou nada no segundo tempo, gente. Nada. Porque o Jair marcou ele. Conseguiu roubar algumas bolas, foi eficiente nessa roubada de bola, protegeu a área. Qual foi a chance do Flamengo na entrada da área? Coisa que a gente já reclamou muito sobre essa entrada da área do Vasco da Gama. Não teve. O Flamengo cruzou e cruzou muita bola. Tentou utilizar muito mais as laterais do que, de fato, o meio. Realmente, o Lucas Pedrosa tá certo na sua análise, né? O Flamengo viu que o meio campo do Vasco estava bastante povoado. Felipe Luiz claramente tentou, né, as laterais, né? Não cruzando, né? Como muitas vezes pensa que você dá profundidade para os jogadores, aos pontas, aos laterais, você vai só cruzar. Não. O Flamengo chegava ali na lateral e sempre tinha algumas infiltrações, algumas jogadas na linha de fundo voltando. Claro, alguns cruzamentos, né? Mas o Flamengo utilizou bastante desse artifício, até porque o meio estava bastante tumultuado. Isso aí é fato, né? O equilíbrio pelo meio aconteceu. E sabe o que muita gente falou na escalação? Quando eu até dei essa provável escalação antes da partida acontecer. Falei que o Adson não jogaria, porque ainda está se cuidando, está se tratando, está no planejamento. E dei a escalação com o Hugo e com o Jair. O meio campo do Flamengo vai engolir o Vasco. Não foi isso que a gente viu, não. Não foi isso que a gente viu, não. No primeiro tempo, quando estava todo mundo... Sem estar cansado, todo mundo no seu ápice, titular, não teve nada de meio campo do Flamengo engolido. O Flamengo é um time mais bem treinado e muito melhor qualificado em peças do que o Vasco da Gama. Agora, o jogo foi equilibrado. Com uma leve superioridade do Flamengo, é verdade, principalmente em controle. Agora, em chances claras, o jogo foi muito equilibrado no primeiro tempo. Vem para o segundo tempo, aí a coisa começa a pegar um pouco mais. Eu vou até pegar aqui as substituições. Eu acho que é válido a gente falar isso. Deixa eu abrir aqui. Vasco X Flamengo. Estrelado, seleção. Um negócio assustador, correto? Correto. Aqui, enquanto esses jogadores aqui estiverem em campo, foi um jogo equilibrado. Eu acho que todo mundo há de concordar com isso. E não só porque o Vasco se superou, mas também porque o Vasco tentou jogar. Essa foi a verdade. O Vasco fez uma partida de muita entrega, o que também mostra que o grupo está fechado com o Carille. Entrega o tempo inteiro, com erros e tudo mais, mas se entregou o tempo inteiro. Quando a gente vem pra cá, o negócio fica feio. Fica muito feio. Porque assim, hoje, repito, não tivemos o Tietê, o Adson, o Payet e o Lemos. Teoricamente, se o Lemos tivesse
o Lucas Freitas estaria como opção, que para mim também fez até uma boa partida. O Adson, o Payet e o Tietchan possivelmente, muito provavelmente, teriam entrado no jogo. Então, quando o Vasco perde esses jogadores, o banco enfraquece. Enfraquece a ponto suficiente do Lucas Zucarelli, que é um garoto que tem muito talento, mas que voltou a ser relacionado, já entrou. Teve que colocar ele. Agora, olha o banco do Flamengo, gente. Olha o banco do Flamengo. Isso porque o Luiz Araújo não entrou. Isso porque o Matheus Gonçalves não entrou. Isso porque todos aqui teriam condições de jogar e manter o seu nível. É Guilherme Varela, que eu acho até um lateral bom e ponto, mas é lateral de seleção uruguaia. O Pedro dispensa comentários. O Everton Cebolinha dispensa comentários. O Alan tem voltado a jogar o futebol dele nessa temporada, apesar de ter feito um 2024 muito ruim. E esse rapaz aqui, eu não sei como é que ele não foi titular, tá? Porque esse rapaz aqui é perigosíssimo. Perigosíssimo. Jogador de seleção equatoriana, Gonzalo Plata. Então, quando o jogo ficou discrepante, Pedrosa? Quando isso aqui aconteceu. Porque aí o Vasco cansa, vai no seu limite. É absurdo, vai no seu limite. E daqui a pouco o Flamengo, que também cansa, ele entra com Cebolinha, Pedro, Varela e Plata. Pedro, Cebolinha e Plata. É brincadeira, meu amigo. É brincadeira, cara. Então, assim, é difícil, cara. Porque aí o jogo vira ataque contra defesa. Flamengo controla, Flamengo cria chance, Flamengo mantém a qualidade enorme. O Garré não entrou bem. Entrou mal o Garré. E eu acho que é um jogador qualificado. Eu acho que é um jogador que pode ajudar muito o Vasco nesse ano. Mas não entrou bem. O Paulinho entrou já no fim, junto com o Matheus Carvalho. O Teixeira não entrou bem, mas também é compreensível, porque, repito, o Flamengo ficou com a bola o tempo inteiro. E o Zucarelli, coitado, é um garoto. Vou cobrar o quê? Do Zucarelli? Nada. Absolutamente nada. E mesmo assim, olha que louco, mesmo assim, com todas essas discrepâncias aqui que a gente falou, o Vasco ainda teve algumas oportunidades, algumas escapadas. Teve uma escapada com o Paulo Henrique, como eu falei aqui. Teve uma escapada com o Ryan, que ele cruzou pro Verratti, o Verratti tentou colocar a mão, mas foi uma boa chance. Teve uma outra escapada com o Ryan, quando ele já estava do lado esquerdo. E o Felipe Coutinho dá uma trivela para ele absurda, parecia até que a bola ia sair. E o Coutinho dá a trivela para ele e ele joga na mão do goleiro. Então talvez, se o Vasco tivesse no banco o Adson, eu não vou nem falar do Payet e do Tietchan, mas principalmente o Adson, talvez a sorte do Vasco na partida poderia ter sido ainda maior, porque também teve a sorte e a competência do seu goleiro Léo Jardim. Pessoal, aí são os Flamengo empatando com o Vasco 0-0, né? Muitos fazendo algumas críticas ao Flamengo, né? Mas a gente traz sempre aqui algumas opiniões do outro lado, né? Do outro lado da torcida, né? Dessa vez, os vascaínos aí sendo realistas, né? Principalmente Lucas Pedrosa. É um cara que entende de futebol, é um cara que é bem realista, não se deixa levar pelo lado do clubismo, né? E ele fez uma análise perfeita, né? O Flamengo, no início do primeiro tempo, eu acho que foi um início ali de trocação, dois times se trocando. O Vasco com bola na trave, o Flamengo com oportunidade, duas oportunidades com o Gerson, né? Uma de cabeça, uma onde ele entrou sozinho, botou por cima. Teve oportunidade com o Michael também. Mas é Flamengo e Vasco, pessoal. É clássico, né? Foi mau resultado? Talvez o torcedor flamenguista, pelo elenco que tem, pelo histórico que tem, né, com o Vasco, pelo time que tem, pelo treinador que tem, e por estar na ponta da tabela, esperasse uma vitória, né? Mas clássico é clássico, né? Como o Pedrosa aí falou, o empate, se o empate não foi tão ruim para o Vasco, né? Até porque o Flamengo no segundo tempo dominou o jogo, principalmente como vocês viram na análise de Pedrosa, o Flamengo ali tem um banco de luxo, né? Então, entra Everton Cebolinha, entrou Gonzalo Plata, entrou Varela, entrou Alan, que vem jogando bem no Flamengo, isso aí é um ponto a ser citado. E para mim poderia ter entrado Luiz Araújo, né? Até porque não vinha bem, a Arrascaeta não jogou bem,
Gerson não foi aquele jogador que a gente tanto esperava. Bruno Henrique também não foi bem. Então, sim, pessoal, e entrou Pedro, né? Pedro que entrou e entrou bem, viu, pessoal? Teve 2 lances ali que ele fez a parte dele, né? Claro, o segundo lance eu acho que ele poderia ter melhorado mais a finalização, mas já foi aos 49 do segundo tempo. E uma bola ali que sobrou no pé dele, a realidade é essa. Mas a primeira de cabeça ele conseguiu cabecear a bola entre 2 defensores do Vasco. O goleiro do Vasco fez uma defesa incrível, né? Já o segundo lance, um bate e rebate ali, ele ajeitou a bola, deu de bico, né? A bola foi no meio do gol, né? Foi uma pena porque poderia ter sido gol. Mas Pedro vem entrando bem, pessoal. Vem entrando bem, vale ressaltar que é uma boa, porque Bruno Henrique não vem atuando bem. Juninho, quando entra, cabeça baixa, perdendo gols. Então acho que Pedro vai entrar numa hora boa, pessoal. A melhor hora, né? Aquela hora que a gente sabe que ele vai fazer a diferença. Então, sem sombra de dúvida, claro, o torcedor flamenguista fica um pouco triste porque esperava uma vitória, né? Mas eu acho que não é de tão mal assim o resultado, né? Quando você se analisa o jogo. O Vasco teve a oportunidade no primeiro tempo, a bola vai na trave. O Flamengo dominou o segundo tempo com várias oportunidades, o goleiro sendo o melhor jogador do Vasco. Mas, pessoal, o Flamengo também se poupou ali, talvez, né? Tem um jogo decisivo essa terça-feira contra a LDU de Quito, né? Jogo na altitude, Flamengo precisando dos pontos. Eu acho que esse jogo, aí sim, esse jogo também, para mim um empate também já é um bom resultado, né? Flamengo precisa pontuar fora de casa, assim, até porque perdeu, né? Perdeu no Maracanã, né? O seu segundo jogo. Claro, uma vitória é o melhor resultado, né? Uma vitória seria de, como é que podemos dizer, um resultado gigantesco, né? Até porque o Flamengo tá fora, né? É o terceiro colocado do seu grupo, né? Mas eu acho que para mim o Flamengo vai trazer 4 pontos aí desses jogos fora de casa, né? Vai ser um empate e uma vitória. Não sei se vai ser empate contra a LDU e vitória contra o Central Córdoba, empate contra o Central Córdoba ou vitória contra a LDU. O importante é trazer 4 pontos, né? Fazendo 4 pontos, o Flamengo vai a 7. Tem 2 jogos em casa que para mim o Flamengo é favorito, como era favorito contra o Central Córdoba. Perdeu na hora que poderia perder. O Campeonato Brasileiro está apenas no início. Inclusive eu teria poupado todos os jogadores que vai jogar esse jogo contra a LDU. Não poupou. Eu já acho que foi um erro. Estou aqui criticando. Estou só dizendo que foi um erro, né? Para mim era para ter poupado todos os jogadores, né? A gente sabe, né? A diretoria está priorizando o Campeonato Brasileiro, infelizmente, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Peço aí para você se inscrever no canal Fla News. E até a próxima, pessoal.